Bom, eu quero ministrar uma palavra ao seu coração. Irmãos, é uma verdade tão significativa. Eu sei que nós temos vivido hoje, assim, um mundo muito complexo, porque nós vivemos a história olhando o mundo muito de perto. Desde que o nosso quintal se tornou o mundo, desde que nós paramos de chegar na janela e passamos a olhar a vida pela tela, e o nosso quintal ficou grande demais. Então a gente assiste a nossa história todo dia em cada canto do mundo. E a gente assiste tantos dilemas quanto os dissabores e também todos os benefícios dessa globalização. E é difícil, às vezes, configurar na alma as notícias terríveis com os fatos que modelam a gente para o ambiente do bom humor. E cada coisa faz diferença. E nós temos precisado muito de um tempo de conversar com a nossa alma. Nós somos um ser tripartido. O homem é espírito, o homem é alma, o homem é corpo. Alguém definiu o homem é um espírito, habita no corpo e possui uma alma. Mas pela Bíblia o homem, mais do que essa definição tão bonita e tão perto da perfeição, o homem é espírito, o homem é alma, o homem é corpo. E nesse lugar de existir, nós muitas vezes estamos firmados em quem nós somos como ser espiritual. Mas em alguns momentos nós estamos passando uma crise no corpo, é uma doença nos agredindo, é uma enfermidade, é um desequilíbrio hormonal que faz o nosso humor sumir. Outras vezes nós, embora cheios do Espírito, a crise é na alma, os dilemas da vida, as perdas, as dores, as circunstâncias, os anseios, os sonhos. E a gente está na turbulência da alma. E a nossa vida, se a gente não cuidar, fica naquele tobogã de sobe e desce. Um dia feliz, um dia triste. E isso não é incomum, já de antes nós podemos encontrar. Mas eu queria ler a história deste homem, que está em Juízes, no capítulo 11. A história de um moço chamado Jefité. O nome Jefité, o Senhor livra, o Senhor abre, aquele que livra. Juízes capítulo 11. E era então Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grandes, expulsaram a Jefté. E lhe disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se juntaram a Jefté e saíam com ele. E aconteceu que depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté na terra de Tobi. Disseram a Jefté: vem e ser o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me odiastes a mim, e não me expulsaste da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim, quando estais em aperto? Disseram os anciãos de Gileade a Jefté: por isso tornamos a ti, para que venhas conosco, combatas contra os filhos de Amon, e nos seja por chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me levardes de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor os der diante de mim, então eu vos serei por chefe. Disseram os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós,
e assim o faremos conforme a tua palavra. E assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, o povo o pôs por chefe e príncipe sobre si, e Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispá. Senhor, é a tua palavra, o Senhor é Deus poderoso para fazê-la pessoal e intransferível. Fala conosco de maneira significativa, em nome de Jesus. Amém. Amém. No contexto evangélico e no contexto bíblico, nós associamos Gileade com um lugar de cura. Nós cantamos há um bálsamo em Gileade, há remédio em Gileade. Nós associamos Gileade como ambiente de restauração, de cura, de vitória. Mas em Gileade nasceu um homem chamado Jefté. E neste lugar de cura ele foi profundamente ferido. Ele tinha uma história que não o indicava, uma história que não conferia a ele valor. E embora a Bíblia comece expressando as suas qualidades, dizendo que ele era um homem valente, valoroso, mas, porém, na vida dele tinha um porém. Porém, ele era filho de uma prostituta. Este homem não podia se livrar do seu passado, porque ele estava conectado à sua identidade. Era sua própria mãe. Ele era filho de uma prostituta. E a mulher de Gileade também deu a ele outros filhos. E eles se encarregaram de não deixar que Jefté esquecesse da sua história. Eles se encarregaram de trazer à tona toda a dor da sua história continuamente, até o tempo que ele se tornou adulto. Não há nada mais perturbador do que um passado. A palavra do Senhor diz que um dia Elias chegou na casa de uma viúva de Serepta, e aquela mulher estava debaixo de uma sentença de morte. E a Bíblia diz que Elias falou: me traz um pouco de água, um bolo. E ela disse: nós não temos nada, eu estou catando um cavaco de pau para fazer a última refeição. Nós vamos comer e depois morrer. Ele encontrou aquela casa num ambiente de morte. E a Bíblia diz que Elias falou com ela: faz como você diz, mas faz primeiro a semente. Primeiro um bolo para mim, depois para você e seu filho. Porque assim diz o Senhor: não vai acabar a farinha, não vai acabar o azeite, enquanto não chover sobre a terra. E a mulher fez isto. E por todos os dias que Elias esteve na casa dela, ela viu o milagre na panela. A farinha sempre estava lá. E por mais que ela tirasse, a farinha estava lá. O azeite não acabava, e às vezes gotejava, mas voltava a fluir. E a mulher experimentou o milagre dia a dia, manhã, tarde, noite. Ela conviveu com o milagre. Mas quando estava chegando o fim dos dias de Elias na casa dela, diz a Bíblia que o seu filho morreu. Ela vai até o profeta e diz: que tenho eu contigo, homem de Deus? Viestes trazer o meu passado à tona? Por mais que ela estivesse convivendo com o favor de Deus, com o profeta de Deus, com a palavra de Deus, com o milagre em casa, o passado estava escrito na alma. A dor estava amarrada no coração. E foi só depois que o profeta orou para o filho dela, ela diz: agora reconheço que você é homem de Deus e que a palavra na sua boca é verdade. Ela já estava preparada para morrer e para o seu filho morrer há muito tempo. Mas quando se tornou fato, ela foi até o homem de Deus. Foi na ressurreição que ela definiu: você é homem de Deus. O milagre de todo dia não foi o suficiente. Foi preciso um milagre que lidasse com a sua história e com o seu passado. Às vezes nós sofremos porque tem um passado. Às vezes nós sofremos porque nós temos uma história que nos acompanha, que nos condena.
E a palavra do Senhor diz que Jefté estava na casa do seu pai e diz a Bíblia que os seus irmãos o expulsaram. Ele saiu para uma vida nômade, sem destino, sem sonho, sem esperança, mas acompanhou a Jefté uma unção que estava descrita na Bíblia. Ele era um homem valente. Há uma distinção entre o homem valente e o homem brigão. Ele era um homem valente, mas os irmãos o expulsaram e ele foi. Ele não era um machão brigão, ele era valoroso. Ele sai da sua terra e diz a Bíblia que logo se ajuntaram a ele os homens que estavam com um passado tal qual. Ele atraiu pessoas que viviam aquela mesma vida nômade e logo se tornou líder deles. Acontece que, passado não muito tempo, a guerra bateu à porta da casa do seu pai. Em Gileade havia crise. Na cidade havia choro. O medo estava lá. E quando ele percebeu aquilo, vêm os anciãos de Gileade, os homens vão até ele, a liderança vai até ele e diz: volta. Volta para nos salvar. Você vai governar sobre nós. Ele diz: vocês me expulsaram. Vocês me tiraram da casa do meu pai. Vocês me arrancaram da possibilidade. Na minha mãe eu não encontro muita esperança. E o que eu tinha era o nome do meu pai. Vocês me tiraram do único lugar onde havia esperança para mim. Vocês me lançaram para um lugar onde só o nome da minha mãe tinha validade. E arrancaram da minha história que eu sou filho de Gileade. Eles dizem: não, mas nós viemos e pedimos a você que combata a guerra do Senhor, você vai ser o nosso rei. A Bíblia diz que Gileade, que Jefté voltou com eles. Mas a coisa mais significativa de tudo isso é que a Bíblia diz que Jefté passou em Mispá e derramou diante do Senhor todas as suas palavras. Jefté passou por uma história dolorosa. Ele sai expulso. E quando chega a hora de voltar e se tornar um instrumento nas mãos de Deus, quando chega a hora de governar, de liderar, quando chega a hora de assumir um papel de protagonista na nação de Israel, ele precisa passar em um ambiente, na presença do Senhor, para derramar todas as suas palavras. Tem muita gente vivendo uma vida inacabada, uma vida incompleta. Tem muita gente vivendo uma vida que parece que travou em algum lugar, que não alcança o destino que Deus projetou, porque ainda não foi diante do Senhor, não para derramar algumas lágrimas e não para falar de alguns dilemas, não para deixar alguns reclames, mas para derramar todas as suas palavras, todas as suas crises, todas as suas dores, todos os seus dilemas. A maioria de nós tem uma história mal acabada, uma redação que está incompleta. E muitos de nós precisamos falar com Deus, porque no caso de Jefté talvez fosse óbvio, mas talvez no nosso caso não. Temos que falar com Deus como Davi falou: Senhor, sonda o meu coração, vê se há algum caminho mau. Senhor, descreve o que está dentro de mim. Faz-me conhecer, Senhor, os pecados que eu desconheço, as dores que eu suprimi. Sonda o meu coração. Sabe, irmãos, eu me lembro quando a minha mãe teve câncer. A minha mãe teve câncer com 57 anos e descobriu e morreu com aproximadamente 30 dias.
Eu também fui acometido de um câncer com 57 anos. Eu pensei que talvez fosse repetir a história. Mas eu me lembro que quando a minha mãe teve câncer, nós assumimos uma posição de fé. E até aquele tempo, até aqueles momentos dolorosos, eu nunca tinha ouvido de Deus um não. Eu nunca orei seriamente sobre assunto nenhum que Deus não tinha respondido, não tivesse respondido. Eu nunca orei seriamente sobre assunto nenhum que Deus não tivesse feito um milagre. Eu vi meu pai se converter, eu vi meus irmãos se converter, eu vi meus irmãos serem livres das drogas, eu vi a história mudando, eu vi as coisas acontecendo. Não havia nenhuma oração não respondida, ou pelo menos não respondida do jeito que eu quisesse. E eu estava acostumado com a vitória sempre escrita na última página. E quando a minha mãe ficou doente, nós escrevemos nas paredes do quarto: nós já vencemos o leão e o urso e vamos arrebentar com esse gigante. Nós escrevemos versículos de fé, nós cantamos, nós adoramos, nós oramos, nós buscamos, nós clamamos. Eu me lembro de noites a fio nós orando, eu me lembro de, às vezes, segurando os sapatos nas costas de tanta dor no pé, de ficar em pé ao lado da cama da minha mãe. E quando a gente se cansava muito, a gente descia. E lá embaixo os meus irmãos estavam dormindo no carro para subir e continuar orando. E nós orávamos. E nós sabíamos que Deus ia fazer um milagre. Nós sabíamos. Eu tinha certeza, mas numa tarde, final de tarde, o telefone tocou. E quando eu recebi a notícia, eu joguei o telefone fora, eu joguei ele da mão. A minha mãe morreu. Eu levantei, saí com a Elaine. Naquela época eu estava fazendo um voto, já tinha talvez quase um ano que eu não tomava refrigerante. Eu saí, quando eu cheguei, meus irmãos estavam todos chorando. Eu morava em Sarzedo, eles chegaram antes. Estavam todos chorando. Eu me lembro do Emerson pegando a mão da minha mãe para passar na cabeça dele, e um agarrado numa ponta. Os cartazes estavam todos rasgados. A minha irmã tinha desesperado e rasgou aqueles cartazes todos. Havia uma dor tão grande em volta do corpo. Sobrou os pés da minha mãe para mim, todo mundo já tinha se apropriado de alguma coisa. Eu segurei os pés da minha mãe, chorei. Mas naqueles dias, eu não permiti a minha mãe falar qualquer palavra que não fosse em fé. Eu não falei com a minha mãe nenhuma palavra. Eu não perguntei à minha mãe como ela se sentia. E quando ela morreu, eu fiquei em crise. Havia tantas palavras para dizer, havia tanta coisa para falar. E eu me lembro do desespero de não ter falado. Nós sepultamos a minha mãe, e eu me lembro que passou não muitos dias, nós estávamos fazendo um trabalho num sítio, e eu fui para Betim, e quando eu estava no caminho de Betim, eu falei com o Senhor: Deus, eu sei que a minha mãe faleceu, eu sei que os mortos não voltam, eu sei, Senhor, que não se deve consultar os mortos, tudo está escrito na Bíblia, eu sei. Mas, Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor é Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que o Senhor não é Deus de mortos, mas Deus de vivos, e eu sei que a minha mãe está viva diante do Senhor. E eu não sei, Senhor, se ela vai ouvir, acho que não, mas não importa se ela vai ouvir, se ela não vai, eu preciso falar com a minha mãe, porque o Senhor vai ouvir. E eu comecei a falar. Falei: mãezinha, me perdoe por não ter dito as palavras que eu precisava dizer, por não ter afirmado o amor que eu tenho pela senhora. Me perdoe. Me perdoe, mãe, por tantos erros que eu cometi,
por não ter sido ouvido para te ouvir, para saber o que a senhora estava pensando, sentindo. E eu fui falando com Deus. E eu derramei o meu coração. Enquanto eu estava falando, em meio às lágrimas, chorando, em crise, eu passei do lugar e eu já não sabia nem para onde eu estava indo. E quando eu me dei por mim, eu estava muito longe. Eu volto chorando, vou para aquele sítio. E eu nunca esqueci daquele dia, daquela cura tão profunda. E todas as vezes que eu leio a história de Jefté, eu imagino a oração dele, porque a Bíblia não descreve. A Bíblia diz que ele derramou todas as suas palavras, mas a Bíblia não descreve. Mas eu imagino. Talvez Jefté tenha dito: Senhor, o Senhor sabe que desde criança eu brinquei sozinho. O Senhor sabe que os meus irmãos não conversavam comigo. Talvez ele tenha dito para Deus: Deus, o Senhor se lembra das lágrimas que eu chorei sem que ninguém pudesse ver, da dor na alma. O Senhor me lembra, se sabe, Senhor, como eu desejei o colo do meu pai, o abraço do meu pai, talvez até para me proteger. Meu pai não me abraçou. Eu fui o último, Senhor, a chegar na panela. Eu comi o resto. O Senhor sabe, Deus, o que foi que eu vivi. Porque os meus irmãos não me deixavam esquecer que eu era filho de uma prostituta. O Senhor sabe quantas vezes eu fui ofendido, quantas vezes eu chorei, quantas vezes eu tive crise. Ele falou todas, ele derramou todas as suas palavras, ele derramou toda a sua alma, ele derramou todo o seu coração. E a Bíblia diz que depois disso, Jefté desceu e venceu a guerra. Sabe, irmãos, antes de vencer a guerra, a gente precisa vencer dentro de nós. Porque tem coisa que arde dentro do nosso coração e precisa ser vencido. Para Jefté talvez tenha sido o suficiente para essa guerra, o suficiente para esse momento. Mas eu quero confessar para você que para mim não foi. Eu derramei o meu coração quando eu descobri que eu tinha errado tanto em não dar mais ênfase e ouvir mais a minha mãe. Mas eu precisei derramar o coração tantas outras vezes. Tantas outras vezes eu descobri que dentro de mim ainda havia lugares travados, machucados, e que eu precisava derramar o coração. Foi então que eu descobri que o Espírito Santo, diz a Bíblia, nos conduz a toda a verdade. O Espírito Santo não quer te conduzir apenas à verdade acerca de Deus. O Espírito Santo não quer te conduzir apenas à verdade acerca da salvação. O Espírito Santo quer te conduzir a toda a verdade a respeito de você mesmo. Porque quando Ele te convence, Ele te transforma. E nos dá a oportunidade de jogar fora aqueles espinhos que estão na alma, aquelas dores que estão no coração, e nos dá um lugar de esperança. Entre Jefté e o seu destino, entre Jefté e o trono, entre Jefté e a liderança nacional, estavam as suas dores emocionais. Entre você e os seus sonhos, também podem estar dores emocionais. Um dia um pastor estava nesse púlpito e ele disse que, uma frase tão estranha, ele disse que eu reajo onde eu não penso. Talvez tenha sido eu sou onde eu não penso. E ele diz que apenas 3 a 5% do que nós pensamos e sentimos está no ambiente consciente. E que 95% está comprovado cientificamente que está no inconsciente. E que muitas vezes nós agimos a partir do nosso inconsciente. E no nosso inconsciente pode ter tanta dor, tanta rejeição,
tanta mágoa, tanta ferida emocional. Porque às vezes você pode falar, eu não lembro nada da minha infância, exceto aquela vez que a minha professora falou comigo. Eu não lembro nada eu lembro pouco do meu pai, só um dia que ele falou uma palavra que me machucou. Eu esqueci quase tudo, eu tenho uma memória difícil, mas na nossa lua de mel, ele falou, ela falou. E às vezes palavras são mais presentes do que uma viagem. Lembra aquele restaurante que nós almoçamos? Do restaurante eu me esqueci. Mas talvez de uma palavra eu nunca me esqueci. Só que Deus tem um milagre para você e uma cura para realizar na sua vida, que passa por derramar o seu coração, derramar toda a sua alma, perdoar e ser perdoado. Deus não quer que você viva modelado e dominado pelo seu passado. Seu passado foi lançado no mar do esquecimento. Então eu vou te contar 2 testemunhos, vou encerrar. O primeiro testemunho é do meu irmão, o Jefferson. Bom, esse testemunho é melhor, vou contar primeiro o meu. Eu era novo e aconteceu uma confusão na igreja. Pensa numa confusão. Naquela época a gente ia para o conselho à toa. E eu fui para o conselho porque eu estava falando de uma coisa que me contaram e eu fui testemunha lá. E quando eu cheguei lá cheio de moralidade, 16 para 17 anos, talvez 18, aquela cabeça boa já de uns 13 ou 14. Eu me lembro que uma coisa estava pegando fogo e eu com a minha garrafa de gasolina, querendo ver de verdade a coisa resolver, mas pegando fogo. E naquela reunião, uma pessoa falou uma coisa que me ofendeu e me feriu muito. Eu me tornei pastor, ele se tornou pastor. 15 anos se passaram. Depois de 15 anos, eu encontrei com ele lá na casa do pastor Dalci. Aí eu disse para ele, eu te amo, pastor. Ele saiu, eu fui atrás dele lá no carro, falei, pastor, eu queria te pedir perdão, porque tem 15 anos que eu guardo uma palavra que você falou. Lá naquela reunião, você falou comigo isso, isso e isso. Ele disse, não, ele me perguntou, o que foi que eu disse? Eu disse, o senhor falou isso, isso e isso. Ele disse, é mesmo, me perdoe, irmão. E ele me disse, você também falou uma palavra que me ofendeu. Eu? Eu lembrava de ter sido ofendido, mas não lembrava de ter ofendido de jeito nenhum. Aí eu disse para ele, o que foi que eu falei? Irmãos, eu tinha falado uma coisa tão horrível. Ele disse que, ele falou assim, eu vou sair da igreja. Eu falei, graças a Deus. Pode até ser engraçado agora, mas ele também estava lembrando disso há 15 anos. E aí, eu falei, pastor, me perdoe. Me perdoe. Quando ele falou o que eu tinha dito, eu me vi falando, eu olhei para ele, lembro que ele abaixou a cabeça e fez assim. Eu vi, voltou na mente na hora. E aí eu saí, pedi perdão, ele me perdoou. Quando foi, talvez no próximo domingo, eu fui pregar na igreja do Tirol. E aí eu contei para os irmãos o testemunho, irmãos, aconteceu assim, 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 assim. E aí eu falei com o pastor, ele tinha falado comigo uma palavra, e não me lembrei mais. Deus apagou da minha mente. O que eu guardei 15 anos, Deus apagou em menos de 15 dias, porque o perdão entrou. Deus quer te curar tão profundamente, que tem coisas que estão guardadas na sua mente que vão desaparecer. Mas para você receber um testemunho muito gostoso, eu me lembro do meu irmão, o Jefferson. Jefferson, homem de Deus. Ele tinha convertido, saído das drogas, e ele estava na igreja,
E ele tinha uma namoradinha. Eu já contei sobre essa menina. A gente ia muito no Poço de Jacó. E um dia nós chegamos no Poço de Jacó, tinha chovido. Era uma descida bem sinuosa, assim. E aí o irmão disse para ela: quer que eu te dê a mão, irmãzinha? Ela disse: não, Jesus me segura. Era a namorada do Jefferson. Ela foi tão rápido ao fundo do poço. E o Jefferson estava tendo com ela um daqueles namoros. Ele estava tendo intimidade com ela. Ele estava tão para baixo e tão triste. E aí um dia chegou na casa dele aqueles irmãos pentecostais. Ele era solteiro, estava morando sozinho. E diz que tinha um irmão negro, forte, grandão. Ele tinha a voz muito grossa. E ele falava: poizinho querido. E o Jefferson falou: Deus, se esses irmãos são profetas de verdade, se eles têm revelação de verdade, Senhor, eu transei com a minha namorada ontem. Revela para eles, me expõe, mostra a minha vergonha. Aí o irmão falou: varão, Deus mandou um recado para você. Agora eu vou parar de imitar a voz dele, que é difícil. Ele disse, aí o meu irmão falou: ai, Senhor, por que eu fui fazer essa oração? Misericórdia. Ai, Senhor, tem jeito de desrevelar. E aí o irmão começou a falar com ele. Tinha uma senhora velhinha que ia na igreja. E ela chegava na igreja e dizia: pastor, Jesus foi lá em casa, sentou na minha cama e falou comigo. E o pastor ficava invocado: que Jesus foi na sua casa, que nada, Jesus fosse aparecer para alguém, aparecer para mim. Aí a mulher voltava: pastor, Jesus foi lá em casa, sentou na minha cama, falou comigo. Aí o pastor falou: Jesus foi, irmã? Foi. Ele vai muito lá? Vai, pastor. É o seguinte, quando ele voltar lá, eu cometi um pecado muito grave quando eu estava no seminário. Pergunta para ele que pecado que eu cometi. Ele disse: está ok, pastor. Aí a irmã deu uma sumida da igreja, falou: bom, acabou, né? Acabou. A irmã me perseguiu falando que Jesus foi lá. A irmã aparece. Aí ela: paz do Senhor, pastor. Aí ele falou: paz, irmã. E aí, Jesus foi na sua casa? Ela disse: foi, pastor. Sentou na minha cama e falou comigo. Ele disse: e a irmã perguntou para ele o meu pecado? Perguntei, pastor. Aí ele disse, já ficou meio apertado, falou: e ele respondeu? Ela disse: respondeu, pastor. Aí ele falou: o que ele falou? Ela disse: ele disse que não se lembra mais. Aquele moço olhou para o meu irmão e disse: Deus manda te dizer, eu sei os teus caminhos, conheço os teus passos, mas dos teus pecados não me lembrarei jamais. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, aleluias. Talvez você não saiba, mas a Bíblia diz que o grande acusador dos servos do Senhor já está condenado, que os acusava de dia e de noite. Mas a mesma Bíblia que diz isso, diz que nós temos um advogado perante o Pai. Tem alguém advogando a sua causa para dizer: Senhor, eu morri por ele, para que ele não apenas seja livre do pecado, não apenas seja perdoado do pecado, mas seja livre e nunca mais viva refém do pecado.